Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui. Estava com saudade de dar uma aula, como se diz hoje, presencial, né? Eu gosto de ver gente, olhar para as pessoas. E esta coisa da virtualidade, aqui estamos compelidos, né? Nós que damos aulas, é uma coisa meio desagradável falar para uma câmera, porque aqui eu estou falando para pessoas, né? A câmera é um detalhe, então é uma alegria, estou aqui com alegria. E o tema de hoje é um tema vinculado à psicologia, que é uma área importante do saber, e eu vou tentar, de maneira sumária, demonstrar que a psicologia tomista, ou seja, aquela que tem base nos textos de Santo Tomás de Aquino e nos autores de sua escola, que já vai para mais de 700 anos, é a psicologia por excelência e é uma necessidade neste momento em que o desespero toma conta do mundo, sobretudo ocidental. As pessoas, Deus é o grande fora da lei, e onde Deus é o fora da lei, o que resta é desespero, né? Não há a esperança como virtude teologal, há otimismos rasteiros que às vezes levam para buracos dos quais não se consegue sair. Então vou tentar mostrar que o tomismo ele tem uma área sua, que é a da psicologia, que é atual. Eu trouxe aqui 20 exemplares para vender. Esta é uma obra que nós editamos do professor Martim Echevarria, e aqui vou mostrar para a câmera, há uma gozação evidente. Aristóteles tem uma panela de mingau, Santo Tomás pega uma colherada e dá o mingauzinho na boca do Freud, que está ali, né, num carrinho de bebê. Né? Num carrinho de bebê, que é uma benevolência da minha parte, né? Porque o bebê é inocente. O bebê é alguém inocente. Então, mas o intuito da capa era mesmo ser provocativo, mas a obra é seriíssima. É um breve ensaio de filosofia da história da psicologia. Então, o professor Martim Echevarria é um autor prolífico, ou seja, escreve muito. Ele é decano da Faculdade de Psicologia de Barcelona e está criando uma escola, está fazendo escola, como se diz, e realmente esta é a notícia que eu venho dar, né? Nós vamos apresentar em breve, que eu estou passando por mais um dos meus muitos renascimentos recentes, né? Inclusive por conta de problemas de saúde. Quando eu acho mesmo que eu já sou uma pulga esmagada, algo sucede. Então nós vamos apresentar entre aspas, Bíblia do Echevarria, que é o livro A Praxe da Psicologia. É um librito, né, de 800 páginas, e realmente creio que contribuirá muito para os estudos de psicologia, já que estamos fazendo algo no Brasil que é trazer esta psicologia para os ambientes universitários, o que não se faz apenas com cursos. É preciso editar os livros dos grandes autores. O Echevarria é um dos grandes expoentes, então nós vamos apresentar esta outra obra dele em breve, muito breve. Então, algumas coisas eu salientei, né? O título da aula, que me foi pedido, surgiu um título, né? A necessidade de uma psicologia tomista. E quando se fala necessário, é aquilo que não pode não ser numa determinada circunstância. Diz-se necessário, diferentemente do contingente, que é aquilo que pode ser ou não ser sob vários aspectos. A começar pelo aspecto do próprio ser. Este copo é uma contingência metafísica, ele não é uma necessidade. Ele ter sido arrojado ao plano da ordem do ser foi uma contingência. E como ele tem potência para não ser o que é atualmente, né, eu posso jogá-lo no chão, ele vai quebrar-se. Então, tudo que tem potência para não ser o que é, um dia certamente também não foi o que é atualmente. Então, tudo o que não é absolutamente necessário não é a causa de si mesmo e, portanto, não é um fim em si mesmo. Então, a primeira coisa que eu pus ali em cima no quadro, que é o que está aqui, esta psicologia tem base metafísica.
e eu anotei, o ato de ser é o núcleo da realidade na qual um ente humano se insere. E o ato de ser, é óbvio que isto aqui é uma breve palestra, né? Mas eu vou dar uma palhinha, né? O ato de ser é aquilo que em nós está para além das nossas possibilidades de tocar, né? Ele é o suposto fundamental. Nós tocamos a matéria e a forma dos entes, mas o ser é o suposto, é o substrato último de cada um dos entes. E ente é tudo o que tem ser. Eu, o microfone, vós que estáis aqui diante de mim, né? A minha digníssima que acaba de adentrar o recinto, etc. Todos nós somos partícipes do ser. E o ser é o grande suposto. Então, esta psicologia ela tem base metafísica que ela mostra-nos um ser humano como inserido nesta ordem do ser. Nós não somos proprietários do nosso ser e nem da nossa forma entitativa. Qual seria a nossa forma entitativa? Aquilo que Aristóteles já chamava de psique, a alma. A alma é a forma substancial do corpo. Então, esta psicologia, ela, ao contrário de todas as outras, porque ela se baseia naquele que é o filósofo do ser, ela não tem nenhuma mitologia na sua base, ou uma ideia vaga, né, que alguém, ou uma pseudo-evidência, ela se baseia em um dado efetivo da realidade. O homem é um ente composto de matéria, que é corpo, e alma, que é o princípio animador deste corpo. Esta alma tem um conjunto de potências, e potência é tudo que tem possibilidade de ser ou de operar, ao passo que ato é ser ou operar. Então, a nossa alma tem potências motrizes, ou seja, ela permite-nos, né, ir daqui para acolá. Ela tem potências vegetativas, que são aquelas que operam a revelia da nossa vontade, por exemplo, a nossa circulação sanguínea. Eu não posso decretar agora, né, para o meu coração, de viva voz: coração, fazei com que, né, o meu sangue circule no sentido contrário, né? Eu não tenho nenhuma liberdade, nenhum domínio sobre a potência vegetativa. A atividade dos neurônios, né? Por exemplo, aquilo que os latinos chamam de actus defecandi também, né? Que é uma atividade que as pessoas costumam praticar na solidão das suas instalações sanitárias, né? Ninguém pode, né? Ninguém que está premido por uma urgência fecal pode dizer não, né? Agora não vai dar. Então, as potências vegetativas da alma, vocês me perdoem porque eu sou bem humorado mesmo, eu gosto de ver os dentes das pessoas, né? Para ver se são mais feios que os meus. Então, assim, nós não temos potência, domínio sobre este âmbito da nossa forma. Então, a nossa alma, esta psicologia que se baseia numa metafísica muito sólida, ela nos apresenta um ente humano como um conjunto de potências. A nossa alma possui potências vegetativas, potências volitivas, ou seja, nós queremos, né? O querer é um ato da vontade, a vontade é um apetite intelictivo. Nós temos apetites sensitivos, né? Os 5 sentidos externos, todo um aparato. Então, esta psicologia, ela apresenta para quem dela se aproxima o ser humano como um ente que possui um sem número de potências que tem um telos, uma finalidade. Elas se ordenam umas às outras em ordem. Aqui nós chegamos à posse daqueles atos supremos de que somos capazes: conhecer a verdade e amar o bem, né? Conhecer a verdade, eu conheço a verdade, que é uma certa adequação entre a minha inteligência e o ser das coisas com a inteligência, e ao modo humano, raciocinando. O raciocinar é uma coisa, inteligir é outra. Eu posso raciocinar relativamente bem, mas porque não conheço todos os tipos dos 64 silogismos que Aristóteles apresenta lá, eu posso partir de alguma premissa equivocada e concluir mal. Então, raciocinar é o modo humano de inteligir.
nem sempre nós vamos inteligir. Já o anjo é aquele ente que intelige sem raciocinar, por uma intuição fulgurante daquela realidade contemplada. Então, esta psicologia, como nenhuma outra, não há nenhuma outra, ela nos apresenta o ser humano com toda a sua esplendorosa, o seu esplendoroso conjunto de capacidades. Não é coisa pouca. Nós somos capazes de verdade, somos capazes de amor. Amar, diz um tomista espanhol, o ato de amor é um êxodo da vontade, é o ato libérrimo, é o único ato absolutamente livre, é o ato amoroso. Ninguém é coagido a amar ou a desamar. Ninguém pode, sob tortura, o torturador não pode obrigar uma pessoa a desamar quem ela ama. A pessoa pode até dizer que não ama mais para fazer parar a tortura, mas a vontade é aquela fortaleza inexpugnável, imaterial do nosso ser e, portanto, tem uma dignidade extraordinária. Santo Tomás se pergunta a certa altura do De Veritatis, que é um conjunto de questões disputadas, se os animais irracionais têm vontade. Tá? E a resposta, porque a gente diz o cachorrinho está com vontade de comer a ração, nós dizemos isso por analogia de atribuição, como se diz em boa metafísica. Mas o cão não diz não a um apetite. Ele não tem essa capacidade, ele dá resposta às suas apetências. Nós não, nós podemos dizer não. E dizer não é uma epifania da nossa liberdade. Nós podemos dizer não ao mal, dizer não a tudo que percebemos que não nos convém, embora às vezes nos apeteça. Aliás, o pecado tem sempre algo de apetecível. O que diz o texto da Sagrada Escritura no Gênesis? Eva, quando contemplou a maçã, viu o fruto, a maçã aqui, entendam-me, por favor. Quando Eva contemplou o fruto, viu que era apetecível, então ele tinha um bom aspecto. Porém, nem tudo que apresenta-se a nós com um bom aspecto deve ser possuído por nós. Então, esta psicologia ela é profunda. Hoje tem uma psicologia cujo ramo é chamado de psicologia profunda, mas a verdadeira profunda psicologia é a de Santo Tomás, porque ele, que é um milagre da inteligência, ele morreu com 49 anos, ele nos apresenta como somos. Nós somos capazes de coisas maravilhosas. Então é a psicologia, como eu vou comentar mais adiante, das alturas. E só quem é capaz de alturas consegue contemplar o que está lá embaixo. As trevas não se enxergam a si mesmas. É a luz que apresenta às trevas o que elas são. Nós conhecemos o erro pela verdade, a sombra pela luz. Num lugar absolutamente apagado, não há sombra. Quando alguém acende uma vela, a luz se faz e percebemos os contornos das coisas, etc. Então, nós somos entes ontologicamente preparados para amar e para conhecer a verdade. Quando estamos em estado de desamor, que é quando as paixões do apetite sensitivo predominam na nossa alma, significa que nós temos esta possibilidade como que circunstancialmente obstada. Então, aquilo que o cristianismo chama de pecado, esse tropeço existencial, é o que faz com que nós não cheguemos à excelência que somos chamados a realizar em nossas vidas, dadas as potências que nos integram. Então, esta psicologia é a que tem base metafísica em relação à qual todas as demais têm algum grau de déficit. As melhores, mesmo as melhores. O professor Echevarria, no livro Correntes de Psicologia Contemporânea, ele apresenta todas as principais linhas da psicologia contemporânea, inclusive linhas que têm coisas boas, como a logoterapia do Frankl, mas, comparada à de Santo Tomás, elas apresentam aqui e ali falhas, defeitos, é um fato. Então, nós não podemos nos envergonhar. Quando nós conhecemos algo excelente, nós queremos partilhar a excelência. Bonum diffusivum sui. O bem, o que é bom, se difunde por si mesmo. Então, nós não devemos ter vergonha de dizer, olha, estamos aqui
com algo em nossas mãos que é excelentíssimo. E as coisas são o que são em relação ao seu grau máximo. É o grau máximo que dá o paradigma, o parâmetro para que avaliemos naquela ordem de coisas a gradação, né, como elas participam, é o conceito de participação platônico que Santo Tomás coloca na sua metafísica e, portanto, na sua psicologia também. Então, é uma psicologia metafísica. Ela também, como está aqui atrás, possui uma sólida antropologia filosófica, né? Ou seja, ela dá resposta positiva àquilo que é o homem. Aquilo que é o homem. Quando nós começamos a ver o que dizem acerca do homem, vários pensadores da modernidade, pensadores aqui, é uma benevolência hermenêutica. Hoje eu estou assim, né? Eu se acordei bom, de repente, né? Subitamente. Né? Então, assim, porque chamar Jean-Jacques Rousseau de pensador é uma benevolência. Né? O homem que escreveu algumas coisas que ele escreveu, né? E com um brilho literário extraordinário, ele era um escritor fino, né? Mas algumas das suas obras, inclusive, ele tem umas confissões, só que ele confessa coisas que eu, como está sendo gravado, não vou repetir, né? São coisas horrorosas. Mas o Jean-Jacques Rousseau, o que ele fala é que o homem, por exemplo, ele é bom por natureza, é o bom selvagem, né? Ele não sabe nem o que é homem, nem o que é selvagem, nem o que é bom. Né? Então, assim, é aquele otimismo antropológico estúpido que, né, acabou por resultar naquilo que ele próprio chamava de catecismo cívico, que foi a Declaração dos Direitos do Cidadão, a carta dita régia da Revolução Francesa, né? Jean-Jacques Rousseau, com aquela antropologia capenga, né? Ali, se eu for, saímos daqui agora, onde não tem lockdown, fomos ali na Rocinha, né? Tá tudo aberto, até a loja de material de construção, né? Nós vamos achar um pensador melhor que o Rousseau lá na esquina, né? Fácil, né? Porém, né? E me permito a hipérbole, porque eu tenho algo de rodriguiano, né? Mas, de fato, realmente várias psicologias beberam dessa fronte pseudo-antropológica, e Santo Tomás, ao contrário disso, ele nos apresenta o homem, como eu disse aqui ainda há pouco, com todo o seu conjunto de possibilidades de realização nesta vida. E, em parte, Santo Tomás bebe da fonte aristotélica, e Aristóteles nos diz que o fim do homem é a felicidade, né? É a chamada eudaimonia, né? Nós fomos feitos para a felicidade. E Santo Tomás, no seu tratado na Suma, intitulado De Beatitudine, né? Sobre a bem-aventurança, que é mais do que um comentário à ética nicômaco de Aristóteles, ele enumera ali onde a felicidade não pode estar de jeito nenhum. Ela não pode estar nos bens do corpo, nos prazeres corpóreos. Ela não pode estar nas honrarias. Ela não pode estar nas riquezas. Ela não pode estar nem sequer na contemplação da verdade, como pensava Aristóteles, né? A felicidade perfeitíssima, ela só pode estar na posse de um bem que se busque por si mesmo e não se busque por causa de outro. E este é aquele a quem nós chamamos Deus. Só Deus, o próprio ser subsistente, pode ser a nossa felicidade. Mas neste mundo, como estamos neste mundo, ainda não estamos na glória, neste mundo, esta felicidade não é perfeitíssima, é impossível. Muitas psicologias, ou pseudopsicologias, que são teorias de autoajuda disfarçadas, prometem uma super felicidade, né? Então, essa promessa já é um naufrágio existencial de cara. Neste mundo, nossos projetos naufragam, nós temos fracassos, nós ficamos doentes, perdemos pessoas amadas. Então, a felicidade perfeitíssima não pertence a este mundo. O que dá ao psicólogo tomista uma base realista tremenda para analisar um sem número de patologias de natureza anímica. Então, esta psicologia tem esta base antropológica profundíssima. Eu costumo dizer o seguinte: que vocês querem saber quem é o homem, leiam
a secunda secundae da Summa Theologica, né? Leiam a parte da prima secundae. Ali, o tratado dos atos propriamente humanos, depois o tratado dos vícios, das virtudes, etc. Ali, realmente, Santo Tomás, numa escrita que é pelo método da disputa, que a Summa Theologica foi escrita no método da disputácio, ele realmente, digamos assim, apresenta o homem em seu conjunto de possibilidades, e mais à frente nós vamos falar disso aqui, né, que é o tema da queda, é a psicologia da queda. Justamente porque a felicidade perfeita já não pertence a esse mundo e nós temos dificuldade de realizar até mesmo os bens naturais que nos integram, é aquilo que a sã teologia chama de mancha do pecado original, e que Chesterton, com o seu humor, com seu sarcasmo, diz que é a maior evidência científica, o pecado original, né? Basta olhar o que os homens fazem e sempre fizeram desde que o mundo é mundo, né? E basta imaginar o que nós somos capazes de fazer, né? Nós somos capazes, cada um de nós aqui, né? Com a graça de Deus não faremos, mas não pensemos que, porque eu já professo o catolicismo, eu já virei, né? Apertei o botão automático da santidade e ganhei um Grand Prix de Mônaco de Fórmula 1 de santidade. Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas nós temos um organismo sobrenatural para nos dar uma super sanidade, né? Uma super sanidade. Mas então, para não perdermos o fio da meada, esta psicologia tem uma base metafísica que nenhuma outra tem. Santo Tomás é o metafísico do ser. Ele foi para além de Aristóteles. Aristóteles é o metafísico das formas. A forma, na metafísica aristotélica, é o ato supremo, né? A matéria é possibilidade para assumir novas formas. Mas em Santo Tomás há, para além da forma, um ato em relação ao qual a própria forma está em potência. Esse ato é ser, né? E Deus é o ser que não pode não ser, não tem potência nenhuma para não ser. E quando aqueles que tiverem, né, que forem salvos, né, uma pitadinha de teologia aqui, eles estarão num estado chamado glorioso, que é o estado de felicidade irrevogável, irreversível, né? Quero ficar infeliz hoje, já tô cansado, né? Que tédio, né? Essa felicidade, mas não vai dar. Lá na glória não vai dar para ficar chateado nem infeliz. Não é este o nosso mundo. Então, seguindo aqui a nossa linha, né? Então, base metafísica, sólida antropologia filosófica. Preponderância está aqui no quadro, da inteligência. E aqui o que eu anotei foi o seguinte: o conhecimento objetivo do ser é o definidor do padrão emocional. As emoções são aquilo que é inerente à nossa condição. Santo Tomás chama paixão, né? Mas as paixões, traduzindo em vocabulário contemporâneo, seriam literalmente as emoções. Então temos 11 grandes paixões, algumas do chamado apetite concupiscível, outras do apetite irascível. Não vou tratar disto aqui hoje, mas basta dizer que, por exemplo, o medo. O medo é uma paixão, e nesse sentido é uma emoção. Ele pode ser uma defesa psíquica, quando é congruente com aquilo que se teme, né? Quando a pessoa está com medo de algo verdadeiramente temível, esse medo é bom. Quando ela está com medo de algo que não é muito proporcional nem à intensidade, nem ao tipo de medo, que é a coça, ela está num medo patológico, mas de qualquer maneira é uma emoção. E todos nós temos, é impossível a um ser humano não ter emoções, mesmo as piores. O ódio está entre esse grupo de paixões que Santo Tomás enumera. Mas quando a inteligência, então quando eu digo aqui que na psicologia tomista há uma preponderância da inteligência, estou a dizer que nela a personalidade, ela tem no seu epicentro geométrico, digamos assim, por uma metáfora, a inteligência. Então, a inteligência é esta potência para nos apossarmos das formas da realidade,
né? Por isso Aristóteles diz que o intelecto se faz uno ou um com as coisas. Então, a inteligência, quando ela está no governo da personalidade, o padrão das paixões, das emoções, tende a ser equilibrado. É utopia? Para Santo Tomás, não é utopia. É difícil? Muitas vezes é muito difícil, porque a vida dói, viver dói. Nós temos muitas tristezas, muitos reveses. Agora, se nós abandonarmos a ideia de que é com a inteligência que nós vamos compreender a nossa própria situação de sofrimento, nós já daremos, se fizermos isso, já daremos um passo extraordinário para o autoconhecimento verdadeiro. Nós não nos julgaremos a partir das nossas paixões desgovernadas. Bem diz o ditado popular que a paixão oblitera a razão. Ela pode cegar-nos, né? Ela pode cegar-nos. Então, esta psicologia que é metafísica, que tem base antropológica, ela coloca a inteligência lá no centro da personalidade. O próprio Echevarria menciona, a certa altura do seu livro Correntes de Psicologia Contemporânea, que em várias psicologias o termo latino, que seria o termo latino mens, né, a mente, o intelecto, não joga papel nenhum, né? Então o homem seria um feixe de pulsões ou paixões irresolvíveis e, portanto, um ente incapaz, embora dotado de potência para conhecer a realidade, incapaz de hierarquizar as coisas. Né? O que é a vida moral, senão a hierarquização da realidade por uma inteligência? Tá pegando fogo aqui agora, né? Vou fazer uma coisa que pode até escandalizar alguns. É mais importante eu salvar uma pessoa, se está à minha mão, ou a imagem de Nossa Senhora? Alguém podia me dar uma resposta? O que é mais importante? Salvar uma pessoa, né? Se até a missa... Olha só, Santo Tomás, a certa altura da Suma Teológica, ele nos diz que se o sujeito está indo à missa, vai cumprir o preceito dominical, é a parábola do bom samaritano que nos ensina, né? Se tem alguém passando uma necessidade premente, então atenda a pessoa. A sua mãe está morrendo, não, vou cumprir a missa, deixa aí faltar a velha, né? Ou a sogra, né? Então, não, assim, nós temos a inteligência para hierarquizar os nossos próprios atos, e nesta psicologia a inteligência está neste epicentro geométrico, ao contrário do que sucede com outras correntes, a maioria absoluta das correntes de psicologia que tem voga hoje. Né? Embora muitas delas tenham nascido lá de um preconceito epistemológico que foi lá no final do século XIX, né? Os alemães não são mole não, né? Eles fazem assim, são gente boa, né? Mas teve um cara que foi o Wilhelm Wundt, ele criou um laboratório em Leipzig, né? de psicologia experimental, né? Então ele disse o seguinte: olha só, a psicologia está sendo fundada agora como ciência, né? Um sujeito pouco pretensioso, né? E avaliar as coisas ligadas a funções cerebrais, etc., num viés bem positivista, né? Com uma ideia estúpida. O aluno entra na faculdade de psicologia e aprende isso, né? A psicologia como ciência começou no século XIX, né? Com alguns métodos. Isso é uma estupidez, né? O livro Peripsiquês de Aristóteles devia ser a leitura obrigatória para um estudante de psicologia, né? Platão, o Fédon de Platão, leitura obrigatória, né? A psicologia, toda a ciência precisa de uma filosofia que lhe dê suporte, né? Então a psicologia não é algo só experimental. E até hoje todo mundo repete: não, eu sou a favor da ciência. Todo mundo não, né? Algumas pessoas, né? Eu vou me conter, né? É porque quando você pergunta, mas o que é ciência mesmo? O que é evidência? Não, vamos discutir isso amanhã. Então, mas assim, nós somos filhos desse preconceito positivista. Temos a ideia de que o cientista é apenas o cara de jaleco que está ali, né, entre fumegantes balões de ensaio, né, mas não consegue, né, entender o que é predicar algo de um sujeito. Se ele lesse, por exemplo, eu acabei de citar aqui antes de começarmos a aula, a tradução que veio à luz agora do comentário de Santo Tomás aos Analíticos Segundos de Aristóteles, né? Se muitos desses que se dizem cientistas conseguissem... Eu estou realmente revisitando esse texto, eu estava pensando isso, né?
O que é predicar algo de um sujeito? O que é um sujeito comum? O que é um sujeito próprio? A ciência não é simplesmente algo experimental, isso é um preconceito positivista horroroso, e a psicologia muito menos, já que o homem é este ente que está na interseção entre o material e o imaterial. Né? Nós somos pouca merda não. Né? Nós somos capazes, né, de muita merda, mas de muita coisa extraordinária. Né? Somos capazes de seguir modelos extraordinários. Né? Os santos estão aí como modelos. Eles nos dão notícia da nossa pequenez, né? Da nossa mediocridade, dessa áurea medíocritas, né? Dessa mediocridade. Nós estamos, né? Nós que, né? Eu pelo menos tenho certeza de que não sou santo, né? Não sei vós, né? Mas aí é convosco, né? Mas assim, os santos, os grandes santos dão a notícia para nós. Embora nós exerçamos a piedade, né, professemos a fé, né, tentemos seguir os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, etc., mas eles nos dão notícia de algo extraordinário, né, de algo. Quantas vezes aqui, lá na primeira leva das minhas aulas aqui no Centro Dom Bosco, eu dizia, olha, a gente deve rezar o texto, deve ter os atos de piedade, etc., mas não pensemos que isto nos dá um salvo-conduto para a santidade. Né? A piedade não é sinônimo, não é um termo unívoco ao termo santidade. Né? A santidade é um selo sobrenatural que Deus dá a quem quer, quando quer, onde quer e da maneira que quer. São Paulo é o maior exemplo. Não tinha nem as pré-condições psicológicas, né? Era um perseguidor de cristãos, encarniçado, né? Caiu do cavalo, literalmente, né? E acordou santo, né? Acordou santo, é o apóstolo dos gentios, né? Deus o escolheu para isto. Então, assim, não é porque eu estou aqui praticando a fé católica, a fé que salva, né, que eu vou virar um Santo Antônio amanhã. Aliás, olha, se alguém de vocês ontem começou a trezena de Santo Antônio, né? Muita gente não sabe, porque eu né, sou identificado como um estudioso de Santo Tomás, que me perdoe Santo Tomás, mas o meu santo de devoção, eu falo, fico emocionado, é Santo Antônio, né? Um santo português, maravilhoso, né? Um santo miraculoso, um santo assim que é como se fosse o Padre Pio elevado à enésima potência do século XIII. Né? Santo Antônio é uma maravilha. Então a trezena dele, quem está fazendo, por favor, faça, complete-a, porque ela é miraculosa. Santo Antônio continua a fazer milagres, a agenda dele é muito cheia, né? É um santo, infelizmente, que acabou caindo na devoção popular como, né, me arruma aí o maridão ou a esposinha, né? Ele faz isso também, né? Claro, né? Ele não se nega a estas coisas demasiado humanas, né? Mas ele faz coisas extraordinárias. Eu sei de coisas que aconteceram por intervenção de Santo Antônio, espetaculares. Ele ainda manda dar notícia, foi eu que fiz. Tem um amigo meu que não está aqui, que é um aviador, ele arrumou, um aviador que andou desempregado, arrumou, até que um dia conseguiu arrumar, fez a trezena de Santo Antônio, foi chamado para uma entrevista na TAP, que é dentro ali de um galpão ali no Galeão. Quando ele saiu, não sei nem se era ali, né? Daquele lugar do Galeão. Chega, ele foi contratado, mas não era nem para a TAP, não, era Varig. Acho que era VASP. Mas chega um avião da TAP, depois que ele foi contratado, Santo Antônio mandou um recado. Chega um avião da TAP e estava pintado o nome de Santo Antônio na fuselagem. Santo Antônio mandou dizer, olha, arrumei para você esse emprego, né? Então, assim, é um santo também extraordinário. Temos aí a edição agora, a nova edição dos Sermões de Santo Antônio, que saiu pela Vozes recentemente, aconselho. Embora não seja tão castiça como uma edição portuguesa da década de 60, é muito boa e os sermões são uma maravilha. Mas voltando aqui à psicologia, né, de Santo Tomás, ela nos apresenta em todas as nossas possibilidades, para o bem e para o mal, e por isso, uma coisa que eu anotei aqui, ela, sendo a psicologia das alturas, ela nos dá a compreensão do tamanho
da dimensão, melhor dizendo, da maldade a que o ser humano pode chegar. Hoje em dia, como nós temos déficits de imaginação, o homem pós-moderno, por excesso de imagens, acabou cansando a sua potência imaginativa. O excesso causa uma fadiga e ele não consegue, às vezes, conceber o grau de maldade que ele próprio pode ser induzido. Então, eu trouxe aqui só para mostrar, que é a edição que eu tenho espanhola do De Malo completa. São 16 questões disputadas e a última a questão 16 é sobre os demônios, e é a angelologia tomista, quando fala dos demônios, é algo espetacular. E, por analogia, quando aplicamos essa angelologia à psique humana, nós temos uma noção do ponto a que podemos chegar, cada um de nós. Então, somos chamados, por esta psicologia, a uma atitude de humildade, porque sabemos que a queda é logo ali, a possibilidade de queda é logo ali. Um outro livro que fica aqui a indicação, viu, Bruno, Álvaro, Pedro, é um livro que eu editei há alguns anos, ele agora está fora de catálogo, mas valeria muito a pena editar, que é do Celestino Pires, Inteligência, é um português, Inteligência e Pecado em Santo Tomás, em que ele mostra, já que o pecado tem sede na vontade, o pecado é um mal na ação, diz Santo Tomás, no próprio De Malo, mas a sua sede é a vontade. A vontade precisa dar o seu consentimento. Ser tentado a fazer algo mal ou ser premido por uma potência sensitiva, não é pecado. Desde que passa a ser pecado quando o homem anui. Ele dá o seu consentimento e a escolha, que é um dos atos da vontade, a vontade tem vários atos, quando ele escolhe mal, em alguns casos, ele peca. Nem toda má escolha é pecado, mas todo pecado é uma má escolha. Então, esta psicologia, aqui neste livro, por exemplo, o Celestino Pires estudou tudo que Santo Tomás disse sobre o mal. Então, ele começa metafisicamente com a impecabilidade divina, ou seja, Deus é o próprio ser subsistente, ato puro, sem mescla de potência. O pecado é um trânsito da potência ao ato. Ora, em Deus não há trânsito, logo não há possibilidade de pecar. Em Deus não há sequer possibilidade metafísica de pecado. Então, ele parte da impecabilidade divina, do caráter impecável que só Deus tem, passa para a pecabilidade do anjo, dos anjos conforme foram criados, e aí há um mistério, sendo os anjos dotados de uma inteligência não raciocinante, uma inteligência intuitiva, que já ao serem criados, é uma pressuposição teológica, peço perdão para quem me vira aí no Facebook, no YouTube depois, mas é algo que se pode responder, a indagações forem feitas. Então, o anjo, como pode um ser com a inteligência tão refinada, um só anjo esgota todos os inteligíveis no plano natural? Nós não esgotamos nem o inteligível de um copo, de uma caneca aqui. Eu não sei agora exatamente, por exemplo, quanto pesa essa caneca. O anjo contempla esta caneca e esgota nela o que há para ser conhecido. Sabe o que é o conteúdo que tem nela, etc, etc, etc. Ele só não esgota aquelas coisas com a sua inteligência que são superiores a ele. Por exemplo, os planos da divina providência. Mas como um ser desta estatura ontológica pôde cair, pôde pecar, pôde querer ser como Deus, já que ele sabia que isto era impossível? Uma inteligência desta estatura, um só anjo da guarda, diz no Santo Tomás, tem mais conhecimento do que toda a humanidade espraiada no tempo e no espaço, conhecimento relativo às coisas naturais. Como é que um ser dessa natureza pecou? E Santo Tomás responde que foi por soberba. A soberba, ela é um pecado supracapital, esse amor desordenado da própria excelência. Esta soberba fez com que ele quisesse não ser como Deus quanto ao ser, mas com relação a um aspecto da divindade, que é o governo sobre os inferiores. Ou seja, o demônio quis
governar sobre tudo que lhe é inferior sem subordinar-se ao superior, ou seja, subtraindo-se à ordem do ser. É o non serviam, não servirei. É um grau de maldade que deixa qualquer genocida no chinelo, porque sabe, é uma maldade sem paixão. Já sabe na escolha todas as consequências da sua má escolha. É como diz o Milton lá no Paraíso Perdido, né? É melhor reinar no inferno do que servir no céu. Então não vou servir. O homem, já que o nosso intelecto é débil, quando nós pecamos, temos a nosso favor, Cristo encarnou-se para nos redimir e não para redimir os anjos, né? Nós temos a nosso favor o fato de que podemos ser seduzidos, ser enganados, não esgotamos os inteligíveis da ordem do ser. Então o Celestino Pires vai mostrando impecabilidade divina, pecabilidade angélica, pecabilidade do homem no estado de inocência, foi o que eu pus ali. Essa psicologia nos mostra 3 estados, né? Uma psique no estado de inocência, que é óbvio que há uma pressuposição teológica, mas seria aquele estado em que todas as potências da alma alcançariam seus fins naturais sem muita dificuldade. Essa psicologia nós não a conhecemos, porque a psicologia que nós conhecemos como ciência é a psicologia do homem decaído pelo pecado. Ele até diz, quando comenta Aristóteles, o Celestino Pires, ele diz, Aristóteles acerta muito por tratar-se, mas sem saber, porque ele não recebeu a fé, né? Ele trata da psicologia do homem decaído. Então, no estado de inocência original, a sanidade era uma sanidade perfeita. No estado de natureza decaída, que é o nosso, é uma sanidade imperfeita. Não somos, essa é a má notícia para todos os presentes aqui, nenhum de nós pode dizer se perfeitamente são, né? Há sempre um grãozinho de sandice em nós, né? De paixões que nos acossam, etc. E há o estado de sanidade perfeitíssima, que é o estado glorioso, né? Então, esta psicologia, dada a sua abóboda teológica, ela nos dimensiona, coloca o homem no seu perímetro. Olha só, não somos perfeitos, temos vícios, todos nós temos más inclinações, só que para muitas psicologias nem existe uma má inclinação. Já que não existe natureza, já que a inteligência não joga papel nenhum, então não posso nem dizer que é uma má inclinação. Por exemplo, mentir é uma má inclinação do intelecto, adquirida por alguém. A virtude da veracidade, que é o hábito de dizer a verdade, embora não estejamos obrigados a dizer a verdade integral em todas as circunstâncias da vida, né? Às vezes podemos não dizer sem pecar, mas o hábito da veracidade é uma virtude. Para Santo Tomás é uma virtude. Então, esta psicologia, portanto, é a psicologia das alturas e das virtudes. E, portanto, já que ela contempla a virtude, ela sabe o que é o vício. A virtude é o hábito operativo, ou seja, o hábito por meio do qual eu opero de maneira congruente com a minha própria natureza. Dizer a verdade é congruente com a natureza do intelecto. O intelecto, quando se expande, busca a verdade. Quando a encontra, repousa. Então, dizer muitas mentiras, Santo Agostinho tem 2 livros, né? O De Mendatio sobre a mentira e Contra Mendacium, contra a mentira. E ele diz, eu vou dizer com as palavras sidônicas aqui o que ele diz, né? Quereis saber como a mentira é má, né? Contemplai o mentiroso. O mais reles dos mentirosos odeia que lhe contem a mais ínfima lorota. Né? A mentira não pode ser nobilitada, não tem nobreza nenhuma. Então, nesta psicologia, nós podemos ter acesso a isto. Então, um bom terapeuta, ele vai procurar saber quantas anda o hábito mental, assim, se a pessoa está na veracidade ou na, né, mendacidade, né? Mendacidade não, né? No hábito da mentira, digamos assim, arraigado de uma maneira neurótica, né? Muitas vezes a mentira pode ser algo em que a pessoa crê com culpa,
um erro em que a pessoa crê com culpa, né? Muitas neuroses são mentiras que contamos para nós mesmos. Então, assim, embora várias outras psicologias possam ter coisas excelentes, né? Esta tem este arcabouço metafísico que, comparado, colocado ao lado de todas as demais, ele realmente tem uma supremacia. Ele nos dá uma clara visão das possibilidades humanas. Por isso, assim, que Santo Tomás é uma espécie de milagre da inteligência. Se pensarmos que partes imensas de sua obra, depois de mais de 700 anos, continuam de pé, né? A ciência avançando, né? Isso é muito impressionante. É muito impressionante. O mesmo se diz da física. Há partes da física de Santo Tomás que estão completamente de pé. Outras caducaram. Né? Partes parece que caducaram. Né? A sua cosmologia, etc. Mas assim, a base metafísica da sua física está completamente de pé. Né? Está completamente de pé. Então, esta psicologia, por isso que se diz, eu não sei o meu tempo, o Bruno está ali de pé, depois me faça um sinal, porque eu sou conversador de boteco, né? Deixar que eu saio falando, nem bebi, né? Eu saio falando aqui. Às vezes eu sou possuído por uma loquacidade desvairada, né? Então, assim, me façam um sinal, né? Então tá bom, né? Depois não reclamem, né? 40 minutos ainda, vai lá, o maratonista. Então, assim, esta psicologia, ela realmente é uma necessidade para os dias atuais. Eu diria que ela é uma urgência. Uma urgência. É uma responsabilidade para mim. Porque, assim, eu vou dizer um negócio aqui, não é, assim, falsa modéstia, é a mais pura verdade. Eu vejo, assim, intelectuais como o meu amigo Sérgio, né, e outros tomistas gloriosos do passado, né? Eu sou uma pulga falante, perto de um João de Santo Tomás, de um Caetano, mesmo de um Caprello, que foi lá do início do tomismo, né, de um Santiago Ramírez, que para mim é o maior tomista do século XX, pouco conhecido, não traduzido. Então, assim, quem conhece os grandes sabe-se pequeno. Então, é uma responsabilidade enorme falar de psicologia tomista. Mas, dado o quadro, sabe aquilo? Não tem tu, vai tu mesmo? Né? O quadro tenebroso, né, atual, né, eu sou compelido, né, a partilhar algo do que eu aprendi desta psicologia. Então, é uma espécie de dever, ao mesmo tempo que também é uma responsabilidade. Então, estamos caminhando aí para o terceiro curso de psicologia tomista. Os dois primeiros, o primeiro chama-se Ontologia da Alma. Tem 56 horas de aula, né, no final das contas. Ele era para ter sido, como se diz hoje, presencial. Será que essa palavra já está no nosso léxico, professor? Né? Presencial. O que seria algo antipresencial? Né? Isso é uma pergunta, né, para um filólogo. Mas, assim, o curso, por causa da doença dita pandêmica, ele teve que virar virtual, né? Também a palavra virtual está sendo usada aqui meio analogicamente, né? Virou algo pela internet. E realmente o retorno que eu tive eram duas turmas, uma em BH e outra em São Paulo. Só tivemos 2 desistências e realmente ficou com 56 horas de aula. Ele está à venda, né, na internet. E, assim, eu digo, não é por mim. É pela altitude daquilo que eu sei, pelo retorno que eu tive, olha, de psicólogos, terapeutas com 40, 30 anos de terapia, né? Gente de outras linhas, junguianos, né? Até freudianos, gente de outras linhas que fica assim, que tomou notícia de um gigante, de repente estava aí o gigante e a gente não via, né? Ninguém nunca tinha apresentado. Então, o segundo curso, que é Amor, Sanidade e Liberdade, o título dele é este, que também está à venda na internet.
Ele tem 36 horas, ficou com 36 horas, acabou sendo pela internet também. Ele ficou, na época, foi o que deu para fazer, eu cheio de problema de saúde, com problemas familiares, etc, né, com a internet, né, os demônios desligando a minha internet no meio, que o demônio detesta Santo Tomás, né, odeia, o demônio é o ódio em pessoa, né, mas ele odeia particularmente aqueles que têm potência para iluminar mentes. Santo Tomás tem esta potência enorme, né, de iluminar as mentes. Então, por exemplo, agora o atual eu estou gravando para ficar com a qualidade de áudio condigna com o conteúdo. Mas eu vos pergunto, né, eu até pensei, será que eu deixo para trás aqueles que ficaram com áudio, está completamente audível, mas não está perfeito? Bom, eu próprio respondo, eu prefiro ouvir Platão, né, num som ruim do que o Leandro Carnal um super som estéreo, né? Essa forma é mais importante, né? Aquela careta lustrosa, né? Parece indicar assim, uma circunstancial ausência de neurônios, né? Então assim, eu prefiro ouvir Aristóteles, né, num som ruinzinho, uma gravação daqueles fita cassete antiga, cheio de som, né, a ouvir, né, essas ilustres criaturas que hoje pontificam aí como, né, grandes intelectuais, né? E eu que não me julgo nem intelectual, mas olho para um sujeito desse, né, que é doutorado, mas realmente o hábito não faz o monge, né? E aqui tem o professor Pachá, que para mim é um exemplo. Olha, um diploma, é muito importante a pessoa formar-se, adquirir graus, etc. Mas aquele pedaço de papel na parede, pendurado, às vezes na sala, ostensivamente, né? Alguns fazem isso, né? Como se fosse um troféu, né? Geralmente, quando faz isso, denota um certo, né? Um intelecto meio sombreado, né? Mas assim, aquele papel não é a prova material de que uma ciência foi incutida naquele intelecto, né? Então, assim, o brasileiro particularmente adora diploma. Tem uma tara pornográfica por diplomas, né? É impressionante, né? É óbvio, forme-se, meu filho, é muito importante formar-se. Agora, aprenda, porque o que você aprender, ninguém lhe tira, né? E mesmo que você tenha uma doença degenerativa neurológica, ainda hoje há discussões a respeito nesses estados, será que não fica algo, tá lá aquele patrimônio imaterial, se ele é possível de ser alienado, mesmo de uma pessoa que já teve o seu cérebro, o cérebro para a corrente tomista, ele não é sinônimo de inteligência. Né? Se um professor, cadê o Léo? Está aqui. Pega a geometria de Euclides, né? As definições, né? Não vou nem chegar lá nos teoremas, né? Mas assim, o cara apresenta uma definição. Tem 60 alunos na sala. Isso significa que por terem cérebro vão entender assim, ipso facto? Claro que não. A ciência é um hábito mental da verdade, ela precisa ser, né, enraizada aos poucos, não se trata de algo, né, que um diploma na parede indique. Então, esta psicologia tem uma plasticidade impressionante, porque quem nela se enfronha consegue olhar para as patologias, nas doenças, patos, né, sofrer, né, o sofrimento humano, com possibilidades grandes de tratamento. E, assim, o que se preconiza é o seguinte: no caso de patologias que são meramente psicológicas, não são de ordem física, se o terapeuta consegue, aos poucos, identificar as mais inclinações da pessoa que o procura, porque identifica em si um sofrimento, está doendo algo e ela vai lá procurá-lo. Ele, identificando os status mentes dela, ele vai tentar inocular, óbvio, com método, as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança, que são a bússola do bom caráter. A prudência não é cautela interesseira.
né? Hoje em dia, muita gente pensa que o prudente é aquele que ficou esperando, é o oportunista, ficou esperando a oportunidade para agir. Não, não é isto. A prudência é a reta razão no agir, é uma verdadeira catedral, são 12 virtudes auxiliares, né, que perfazem esse edifício da prudência. Então há as partes integrais, as partes potenciais, as partes que Santo Tomás chama de quase integrais. A prudência é uma ciência e ela realmente, quando o sujeito traz a luz do intelecto para o centro da sua pessoa e, portanto, para os seus atos, ele acaba por adquirir a prudência. E os vícios contrários à prudência são também graves, né? Não é só a imprudência. A negligência, por exemplo, Santo Tomás enumera como um dos vícios contrários à prudência. É quando, por exemplo, alguém que tenha por dever de ofício fazer tais ou quais coisas, né, que a sua profissão exige, por negligência não as faz ou as faz mal, etc. Então a negligência é um defeito na capacidade deliberativa. Muitas vezes a pessoa não consegue nem deliberar mais, ela está tão apaixonada pela sua própria dor que não consegue enxergar-se. Então, trata-se, repito, de uma psicologia necessária, sobretudo para um mundo em que Deus foi, do qual, melhor dizendo, Deus foi expurgado. Deus, além de tudo, é fora da lei. É o laicismo de Estado. Deus é proibido, né? Ou seja, não posso nem mencioná-lo. Hoje em dia, aí pergunta-se, né, os nossos ilustres parlamentares, né, deviam, né, porque parlar, né, é falar. Né? Os nossos parlamentares, muito, pelo menos eu considero que uns 95%, né, não conseguiriam juntar lé com cré em situações de urgência em que fosse preciso dar uma definição de algo. Eles são legisladores. Só que assim, eles quando falam da laicidade de Estado, eles não sabem nem o que é, nem os princípios que estavam implicados nessa mudança revolucionária. Então, onde Deus não está no centro ou no alto, o homem se degrada. Então, esta psicologia tem a Deus sem nenhum prurido, porque hoje em dia dizer isso numa universidade de psicologia é quase colocar-se à mercê de tomatadas, né? E ovadas, né? Você não vai ser ovacionado, você vai ser ovado. Né? Só que Deus é o problema magno do homem. Como diz o Cornélio Fábio, eu participei recentemente de um congresso católico, né, sobre o ateísmo. Cornélio Fábio foi um importante tomista do século XX, tem algumas obras maravilhosas sobre o ateísmo. Ele faz a distinção entre o ateísmo antigo e o ateísmo moderno, com uma classificação riquíssima, e ele mostra que Deus, enquanto problema filosófico, é um magno problema, inescapável. Não dá para escapar. O mais idiota dos homens ou é ateu, ou é agnóstico, ou crê em Deus, ou crê na divindade. Então, assim, este problema ele é a própria problematicidade da condição humana. Então, esta psicologia apresenta o sumo ser, ou, como diz Santo Tomás, o próprio ser subsistente, que é o horizonte possibilitante de todos os entes, da mesma maneira como se o Sol é o horizonte possibilitante do sistema, do qual ele é o centro, né? Quando o Sol morrer, até os magnetismos que hoje nós observamos, muitos deles vão se desfazer. Então, se o ser se anulasse, se fosse possível, não haveria entes. Então, esta psicologia não tem nenhuma vergonha de ter a Deus como a sua referência máxima. É óbvio que mesmo dentro do tomismo, há quem, talvez por pruridos, que eu já não tenho, ter quase morrido algumas vezes, me dá um salvo-conduto, assim, porque não tem mais... Né? Tô aqui, tô na cova. Né? Então, assim, né? Não fico com vergonha de dizer certas coisas, que às vezes a pessoa, não, porque se você disser isso num ambiente tal, vão pensar isto, aquilo outro. Né? Bom, quem se preocupa com o que os outros vão pensar não tem tempo para grandes realizações. Né? Todas as grandes mudanças científicas, as evoluções na ciência foram quebras de consensos.
previamente que estavam estabelecidos. A ciência humana, ela, enquanto não estivermos, né, no pós-tempo, ou seja, enquanto estivermos neste mundo, ela haverá de crescer, já que, como diz Santo Tomás, o intelecto humano não esgota o ser. Então, sempre haverá crescimento científico até o fim dos tempos. Isso é inexorável. Então, não tenhamos pruridos de apresentar uma psicologia que tem a Deus no seu centro, no seu ápice, mas não apenas ao Deus da religião, mas também ao Deus que é o próprio ser subsistente. A Deus, porque nós temos a teologia natural e a teologia sagrada. A teologia sagrada, ela tem como objeto material a Sagrada Escritura, né? Ela tem como base um teólogo católico, ele não sai dando uma opinião qualquer, né, contrária ao dogma, ou contrária ao que diz o magistério extraordinário, ou mesmo ordinário solene. Ele tem como base a Sagrada Escritura pelo viés do magistério. Então a teologia sagrada, ela busca adensar o olhar humano em direção àquilo que Deus é em sua recôndita deidade, sem nunca, jamais, em tempo algum, esgotá-la. Hoje em dia, nos ambientes católicos mais modernistas, né, há o pseudodogma da inadequação das fórmulas dogmáticas, né? Um Zé Mané, da Comissão Teológica Internacional, um dia disse que, como Deus é mais do que aquilo que ele revelou, então os dogmas são inadequados, né? São mais ou menos arbitrários, né? Ao que se poderia responder o Pedro Bó, né? Deus, é óbvio que ele é mais do que o que ele revelou, né? Mas o que ele revelou é suficiente para a nossa salvação, e o que ele revelou de modo a que o nosso intelecto humano, que conhece as coisas por signos sensíveis, estão lá, são as palavras da Sagrada Escritura, possa chegar àquilo que Deus quer, que é a salvação. Então as fórmulas dogmáticas são adequadíssimas ao modo humano de conhecer a realidade. E o dogma não evolui coisa nenhuma. Quem evolui é o boçal que diz que o dogma evolui. O que acontece são novas percepções dos dogmas que às vezes a igreja é chamada a manifestar através dos tempos, quando surge uma doutrina, uma teoria com fumo de novidade, ou então uma doutrina filosófica. A igreja, infelizmente, a gente diz isso como leigo, com tristeza, ela abriu mão de meter-se na vida civil. A igreja, ela cuida da fé e dos costumes. Ela é a mestra das nações, então ela nunca se envergonhou disto. Quantas encíclicas antigas começam com fórmulas tipo esta aqui, né, com a suprema autoridade a mim participada pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, só isso, né? Os papas sem nenhuma vergonha de manifestar que são vigários, estão fazem as vezes do Cristo na terra. Hoje, São Paulo não tinha Instagram, né? Nem Facebook. Se tivesse, olha, nunca foi tão fácil evangelizar como hoje. Se o Papa atual, vamos supor, né, num sonho, né, numa aspiração, né, se ele domingo que vem chegasse na Praça de São Pedro e dissesse: vós que não professais a fé católica, vinde para a Santa Madre Igreja que vos acolherá. Imagina, ia ser uma revolução, mas é para isso que a igreja serve. São Paulo não chegou lá em Roma e disse: vamos entabular um diálogo interreligioso com os deuses da vossa polis. Perdeu a cabeça, mas é melhor perder a cabeça do que perder a alma, né? Vamos perder a cabeça. O espírito de martírio mínimo católico tem que ter. É óbvio que às vezes não convém. Essa é a sabedoria prática. Às vezes não convém ser enfático. Isso, a experiência, a graça ajuda muito, assim, mas a experiência de vida num mundo hostil à fé, ela, às vezes nós precisamos ir às apalpadelas, mas sem nunca, jamais, em tempo algum, deixar de dizer a verdade. Cristo reina, Cristo impera, Cristo é Rei.
absoluto. Eu estou agora fazendo, está lá na minha plataforma, que eu decidi que tinha que ter uma iniciativa ligada à fé que fosse absolutamente gratuita, que é, eu estou lendo a Catena Áurea. Então é de graça, já está lá com 400 inscritos quase, né? Então só de ler, Santo Tomás compilou séculos de escritos de santos, doutores, etc. O que eles disseram sobre cada versículo, né? Cada versículo dos 4 evangelhos. E realmente, assim, já tem 3 aulinhas lá postadas. Eu vejo assim que o retorno é uma maravilha. As pessoas comentam lá na plataforma. Só de ler. Eu só faço um acréscimo ou outro quando eu julgo que talvez mereça assim, uma luzinha teológica, porque ali já está tudo. Já está tudo dito, tudo que é importante. Então, assim, para eu não sair do assunto, né, fiquemos com isto na nossa mente, que é a mensagem que eu quero deixar. Eu estou aqui, eu espero voltar, estava com muita saudade de ver pessoas, caras, né? Eu gosto de gente, e gosto de ver caras, e assim, a gente está aqui num ambiente com, pelo menos com um mínimo de naturalidade, né? Porque hoje em dia, assim, o antinatural impera na polis, em todos os âmbitos. O Estado totalitário que já se desenhou é uma coisa macabra. O demônio não quer só fazer com que percamos a alma, quer que pareçamos com ele, sejamos maus, né? O egoísmo assim, alcança cumes hoje impressionantes, e tudo por medo, um medo patológico, né? A coragem, já dizia Platão na República, em outros diálogos, é uma virtude cívica. Sem coragem, uma polis não se constrói. É uma das 3 virtudes cívicas capitais, digamos assim. Agora, qual coragem maior do que a da fé? Né? A dos mártires e dos confessores da fé. Então, esta psicologia, é óbvio, ela tem esse arcabouço teológico. É o Doctor Communis da igreja, não podia ser diferente. Agora, o que nós dizemos, às vezes, para o sujeito lá que não tem notícia da altitude dessa psicologia, é o seguinte: meu caro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Santo Tomás, quando fala da alma, é um cientista estrito sensu, né? Estrito sensu, é o maior dos cientistas. Ele fala da alma com uma precisão miraculosa. Então, não tenhamos vergonha de apresentar só porque ele é um doutor comum e é da igreja, é católico. E quem disse que a igreja é contra a ciência? Isso já foi, esse sofisma já foi jogado por alguns católicos aí atuantes, até na internet, para debaixo, para o ralo, né, onde ele deve ficar, né? A igreja sempre estimulou a ciência, né? Como poderia ser diferente? Então, não tenhamos vergonha. A psicologia. Teve alguma coisa última que eu queria comentar, né? Que é exatamente isso. É a genuína psicologia do Ocidente, que nós esquecemos. Nós jogamos para debaixo do tapete. Então, muitas vezes hoje as pessoas buscam em terapias orientalistas, né? Ou então em religiões esotéricas, ou orientais, ou até não orientais, mas assim, com grandes âmbitos, ou espaços de superstição. Superstição, já diz Santo Afonso de Ligório, é um dos pecados contra a virtude da religião. Então, por quê? Realmente, Santo Tomás deixou de ser apresentado. E ele e outros, né, outros grandes autores, que são grandes filósofos, grandes cientistas, grandes teólogos, e eles deixaram de ser apresentados, e as pessoas vão buscar o que é uma espécie de algo estranho, porque você vai buscar uma outra cultura, uma espiritualidade, como se nós não tivéssemos a mais profunda das espiritualidades. Então, não tenhamos vergonha da excelência que nós professamos. Não tenhamos vergonha de apresentar aqueles gigantes que nós conhecemos como eles são, gigantes. Não tenhamos vergonha de, como nanicos, nos colocarmos nos ombros deles. É uma honra uma pessoa estudar Santo Tomás, uma vida de estudo, só de se colocar em algum âmbito no plano dele, já é se colocar, isto implica colocar-se acima da maior parte da história da filosofia.
Como diz o Louis Junet, cuja tradução do livro Anti-Freud, vale a dica aqui para o Centro Dom Bosco traduzir e editar. Santo Tomás é uma espécie de cume entre vales. Ele realmente, e além do mais, que escritor, como daqui o professor Pachá, que não, assim, que eu não sou latinista, eu leio o latim medieval, eu estudei o método do Napoleão, estou me reciclando agora com o método natural, mas assim, aqueles que sabem muito dizem assim, que traduzir algumas orações de Santo Tomás é um feito, né? Que ele é quase inefável. Né? Algumas coisas são difíceis. Ele tem um compromisso com o indizível, que aliás é o compromisso que um poeta digno deste nome tem, né? Todo poeta digno deste nome, ele vai expressar, ou busca expressar muitas vezes o inexpressável. Ele vai torcer as palavras, ele vai conseguir adentrar terrenos semânticos, às vezes com um instrumento que ele tem à mão, que são as palavras, mas assim, por elas chegar para além, para um lugar que está para muito além delas. Para muito além delas. Então, meus caros, eu vou ficar aberto aqui para perguntas, insultos, etc., depois da graduação, né? Só não me batam, por favor, né? Porque eu realmente não estou em condições de reagir, né? Eu sou um cardíaco pós-operado. Mas assim, eu encerro e nós vamos abrir para pergunta, como tem um vídeo que vai para o YouTube, eu fico aqui o convite para as pessoas que nos assistirão no canal do Centro Dom Bosco, vão, né, ide a Tomás, ide a psicologia de Santo Tomás de Aquino. Aqueles que o fizerem não se arrependerão. Tá bom, gente? Muito obrigado e até uma próxima, hein? Tá?